A armadura de Deus. Vemos através da palavra a obra de Deus como uma guerra militar. Porém, a palavra nos diz que nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue que lutamos, mas sim contra as potestades e principados, contra os príncipes das trevas deste século, seres, se podemos chamar de seres, que comandam uma grande legião de demônios que atuam em maldade contra o homem e que habitam em lugares celestiais. Efésios 6, 12. Esses inimigos nunca são vistos, todavia são muito poderosos e trabalham a todo instante por Satanás. Anjo este que era, sem dúvida, o ser mais inteligente anjo do céu e que foi expulso e lançado do céu para as profundezas. Mas quando foi lançado de onde estava, somente a glória e a graça de Deus foram-lhe tirados. Quanto à sua força, poder e inteligência foram mantidos. Contudo, levou com ele 1/3 dos anjos que se aboliam a seu favor. Sendo assim, ele está o tempo todo a ferir, mentir e fazer que o homem se perca e perca a sua salvação. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O apóstolo Paulo nos confere a nós armaduras, armas como armadura para nossa proteção. O apóstolo Paulo, quando citou sobre esta armadura, provavelmente ele viu em si esta questão, pois ele mesmo, o próprio, sendo parte judeu e parte romano, conhecia muito sobre a armadura. Assim ele cita 6 peças sobre sua defesa: o primeiro, o cinto; a segunda, a couraça; o terceiro, calçados; o quarto, o escudo; o 5, o capacete; e o 6, a espada. Mas em suas palavras também cita 2 armas principais, que são a comunicação e a constante vigilância. O cinto servia, irmãos, como uma proteção para a cintura, quando era colocada a couraça. A couraça era uma espécie de colete à prova de balas, usado pela polícia, feita de ferro, o qual protegia o soldado de flechas e lanças dos inimigos. Os calçados, por situarem em países frios, onde caía muita neve, os seus calçados eram feitos de couro, geralmente de ursos, para proteger o frio, cujo soldado era feito de ferro com cravos, também de ferro, de aproximadamente 5 centímetros cada cravo, para subirem as montanhas, ora de pedras e paredes rochosas no verão, ora cobertos de neve e no inverno. O escudo, feito também de ferro, geralmente em forma circular ou retangular, e por ser um tanto espesso e pesado, protegia o soldado de flechas, pedras e lanças. O capacete, também de ferro, servia para proteger toda a cabeça do soldado, inclusive o rosto. A espada era a mais temível arma de guerra da época. Quem tinha prática em manuseá-lo dificilmente era derrotado ou morto pelo inimigo. O seu alvo principal era o pescoço, que, atingido a cabeça, era separada do restante do corpo. E aí vinha o golpe fatal. Outras 2 coisas são fundamentais, o apóstolo Paulo descreve: a comunicação e a constante vigilância, normalmente noturna. Para dormir, o soldado tinha a ordem de se manter com as armas a seu lado o tempo todo para evitar uma surpresa inimiga. O soldado romano estava pronto a vesti-la em questão de segundos. Estava sempre protegido com essas armas temíveis. Da mesma maneira, Paulo, que viveu naquele tempo e que também foi portador de uma dessas armaduras, já que pertencia ao reduto de oficiais romano, nos ensina que para batalharmos contra o diabo e seus anjos, precisamos estar revestidos com excelente armadura, não no sentido material e bélico dos soldados romanos, mas sim no sentido espiritual, determinado pela palavra de Deus e o Senhor dos Exércitos. Nos ensina Paulo também que, da mesma maneira que se comportavam os soldados romanos ante as suas armas, não se apartando delas,
nós também não devemos nos apartar das armas que Deus nos deu ou dá para guerrearmos contra Satanás. E da mesma maneira sugere a Paulo que devemos adquirir tais armas dadas por Deus, equiparadas a dos romanos, que são a verdade, que é o cinto, a justiça, que é a couraça, o evangelho da paz, que são os calçados, a fé, que corresponde ao escudo, a salvação, que corresponde ao capacete, a palavra de Deus, que corresponde à espada, a oração, que é a comunicação com Deus, a vigilância, que tem que ser vigilante constante, irmãos. Essas são 8 armas que Deus nos deu para guerrearmos neste mundo com o diabo, segundo a oração e a vigilância. Vejamos cada uma delas, irmãos. A verdade ou cinto, aquele que segura. Só a verdade tem o poder de fazer nós entrar no céu, pois só a verdade tem o poder de nos libertar. Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E de fato, quem conheceu a verdade foi liberto, pois Cristo diz que seu Filho, a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8,32. Quando se fala em verdade, o crente tem de estar embutido na verdade. Quem pratica mentira é o filho do diabo. E filho do diabo não vai para o céu. Quem é filho do diabo, irmãos, não pode ser filho de Deus, pois não há como ser filho de 2 pais ao mesmo tempo. Deus reservou o direito de herdar as suas promessas apenas para seus filhos, e não para os filhos do diabo. Não cometa mentira, fale sempre a verdade. No geral, define-se. Vamos falar agora sobre a justiça. No geral, define-se a justiça como sendo a conformidade com o direito, virtude de dar a cada um o que é seu, faculdade de julgar segundo o direito e a melhor consciência. Assim dizem os dicionários. Justiça, Salmo 36:6. A tua justiça é como grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. O Senhor conserva os homens e os animais. Sem dúvida, irmãos alguma, a verdadeira justiça é a justiça de Deus, anunciada pela própria Bíblia e revelada pelo Senhor Jesus na sua vinda há 2000 anos. Aleluias! A justiça. Vamos agora falar um pouquinho sobre o evangelho da paz, os calçados, o que nos faz caminhar para longe. Com o crescimento dos evangélicos no mundo, há o crescimento do conhecimento do evangelho de Cristo, e na preparação dele que o homem tem força para praticar a verdade e a justiça. O evangelho veio, irmãos, para limpar a nossa mente, criando um horizonte aberto que nos ensina como irmos para o céu. Evangelho é a doutrina de Cristo. Evangelizar é pregar o evangelho. O objetivo da pregação evangélica, irmãos, é a restauração espiritual, social e moral das pessoas, restabelecendo a sua comunhão com Deus. Eu quero dizer, irmãos, que a palavra, o evangelho, ela nos liberta de todo pecado, de todo vício, de todos os maus caminhos que nós vivemos aqui na terra. O evangelho é chamado de evangelho da paz, porque primeiramente Jesus é o príncipe da paz. Quando Jesus nasceu, o mundo estava em agonia e sem nenhuma paz de espírito. E quando ele veio ao mundo, bradou um anjo dizendo: não temais, eu trago as boas notícias. Aleluias. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. A fé, que representa o escudo, é uma proteção total. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Andar sem fé é estar desprovido de todo escudo e deixar brecha para que Satanás sempre vai utilizar para te derrubar. A salvação, que é o capacete, proteção para a mente e portas abertas de nosso corpo humano. Eu quero dizer que Jesus disse que em seu nome faremos tudo quanto nos for proposto. Esse nome significa o Salvador. Com ele a salvação, tanto material quanto espiritualmente. Quem não tem Jesus no coração, nem a armadura de Deus, não tem paz e sentido em sua vida.
Quem não tem a certeza da salvação não pode ficar na batalha enfrentando o diabo. Está despreparado para promover uma batalha espiritual com o mesmo. Para que tenhamos paz, precisamos ter a salvação. Para se alcançar a salvação, tem que primeiro conhecer a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus, que é a espada. O inimigo, o que a mantém o inimigo à distância e proteção, encerra com vitória. Em tudo dependemos da palavra de Deus. Jesus diz que sem mim nada podes fazer, e pela palavra é que somos orientados. Ela é uma espada de 2 gumes que corta tanto para a esquerda quanto para a direita, além de penetrar com facilidade, irmãos, no fundo da alma. E quem é que a usa para a causa do Senhor? Pode batalhar e pelejar que a vitória virá. O portador dessa espada é um verdadeiro guerreiro no serviço do Senhor. E é o certo que o resultado de cada batalha é a vitória, não podendo apartar-se jamais dela, como não se apartou Josué de si. Também venhamos à oração e à vigilância, que é a comunhão, ou a comunicação e vigilância constante. A oração é a comunicação entre o crente e Deus. Ela deve ser mantida sempre. A Bíblia nos diz: orai sem cessar, ou orar em todo o tempo, com toda a súplica do Espírito. Isso porque devemos estar em comunicação com Deus o tempo todo. Não devemos estar ou nos manter afastados do trono de Deus. Jesus diz que tudo que pedimos ao Pai, Ele nos concederá. João 16, 24. E só existe uma maneira de chegar ao Pai para pedir: a oração. Orar em todo tempo, com toda a súplica no Espírito. Também o jejum, que não deve ser separado da oração, também é uma arma contra o diabo. Há espíritos que só saem quando a oração é acompanhada do jejum. Esta caça de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Mateus 17, 21. Já a vigilância, não obstante, ela está sendo citada, irmão, na casa de Efésios, depois da oração. Tem de vir primeiro. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Mateus 16, 41. No mesmo versículo encontramos o porquê de vigiarmos antes de orar, pois na verdade o espírito está pronto, mas muitas vezes a carne está fraca. Quantos irmãos vivem em oração, mas não vigiando, caem no laço do diabo? São inúmeros e incontáveis. Por isso devemos estar sempre vigiando, para que não aconteça de sermos pegos de surpresa pelo adversário. O crente que não está dentro dessas qualificações, incluindo nelas a oração e vigilância, não pode ir para o céu, não pode se meter em coisas espirituais e ainda pode ser atingido pelas setas e dardos inflamados satânicos. Às vezes fica dentro da própria casa do Senhor, dando glória a Deus, cantando e adorando, mas com espíritos estranhos. Muitos querem profetizar despreparado e sem as armas que compõem a armadura de Deus. Outros, tantos nem sabem mais o caminho para o céu. Ficaram para trás no sentido do mesmo. Outros tantos pegaram um outro caminho e se perderam. Outros morreram na batalha por falta de armas. O diabo é muito astuto. Ele procura qualquer delito de sua parte para usar contra você. Por isso, faça sua parte na batalha do Senhor. Mas não devemos cutucar a onça com vara curta, diz a palavra. Faça o que o Senhor nos ordenou. Em meu nome expulsarão demônios. Esta é a única ordem que Jesus nos deixou em relação ao combate com o diabo. Não fique de conversinhas com Satanás. Se o encontrar pelo caminho do combate, não converse, sim expulse-o. Não o provoque, pois ele é traiçoeiro. Expulse-o, não pergunte nada. Expulse-o, nem o arcanjo Miguel ousou provocá-lo. Se o arcanjo Miguel, que além de ser a mais elevada de todas as criaturas, que é a criatura perfeita de Deus, não ousou nem sequer proferir impropérios contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Por isso, irmãos, esteja atento o tempo todo. Arme-se com essas armaduras. Louvado seja o nome do Senhor.